também, do mesmo programa de pós-graduação, nós estudamos na Universidade Federal da Paraíba, no programa de linguística de lá, pesquisamos áreas diferentes, mas eu acho que está ecoando no teu microfone, Cíntia. Acho que agora foi. Pronto, acho que agora vou desligar agora. Tá bom, obrigada. E aí nós nos encontramos, dialogamos durante as disciplinas da UFPB, durante os corredores nos corredores da universidade, e aí a gente acaba trocando conhecimento com outras áreas também, apesar de sermos do mesmo programa, né, cada um tem pesquisado hoje em áreas diferentes. Isso é muito importante. E aí Elias é doutorando e pesquisa na área de discursos dialógicos, e vai trazer um pouquinho dessas discussões sobre a teoria dos gêneros, que ele é quase um sucessor de Bakhtin. Então, eu acredito que também vai ser um momento muito rico. Aproveitem para para realizarem perguntas, façam o mesmo procedimento que fizeram com Cíntia, podem lançar as perguntas no chat. Quando Elias, a gente pode combinar de ser no final, ou você prefere que seja durante sua fala? Prefiro no final, Rafa. Boa Pronto, tarde, aí a gente vai reunindo as perguntas e ao final a gente realiza. E só mais uma pergunta que eu não consegui combinar com você antes. Eu estava informando a Cíntia, 30 minutos, aí 15 minutos para concluir, só para ela ficar atenta, foi uma coisa que ela me pediu. Você consegue cronometrar ou você prefere que eu lhe comunique? Você pode cronometrar aí. Se eu terminar antes, tudo bem. Se não, você vai me informando aí, que às vezes eu me empolgo, eu passo direto, sabe? Pronto, ok. Mas hoje eu vou Fique aí à vontade. Eu vou tentar fazer de conta que eu concordo com você, que eu sou bem organizado. Organizado. Nós estamos iniciando às 13h58, a gente tenta concluir às 17 horas, certo? Dentro desse período, que foi o que a gente tinha combinado. E aí eu peço mais uma vez a paciência de vocês. Então, fica à vontade aí. Ok. Pessoal, boa tarde. Obrigado, Rafaela, é minha amiga de longas datas. Ela aí que me dá suporte também desde a graduação, que a gente vem com essa parceria. E a qualquer momento que necessitar, a gente está aqui para compartilhar o conhecimento e para ajudar uns aos outros, né? Que eu acho que é uma das pessoas que eu mais devo nessa vida, é a professora Rafaela, exatamente porque ela me ajuda demais quando eu preciso, ela sempre está ali para me socorrer. Sou quase... Nada disso. Apesar de ser um pouquinho mais velha, ela parecia uma criança, mas tudo bem. Eu só queria acrescentar, Elias, que eu esqueci de dizer, que Elias é professor do Instituto Federal do Sertão, aqui no interior. Você está no Polo Auricuri? Eu, agora não, por causa da pandemia, eu só fui para lá me vacinar, né? Mas você está vinculado ao Auricuri, não é isso? Vinculado ao Auricuri. É porque a gente tem alunos aqui de várias regiões do estado, aí, só para reforçar, é professor do estado de Pernambuco, tem experiência no ensino superior também e na educação básica. Ok. Bem, pessoal, hoje a gente vai trabalhar a teoria do gênero do discurso, especificamente a teoria do gênero do discurso. Em geral, vocês vão encontrar muito a discussão sobre a teoria do gênero do texto. E aí a gente tem uma variação bem grande aí de teóricos que vão discutir a teoria do gênero do texto partindo da linguística textual, e uma teoria do gênero do texto que parte das teorias do discurso, que é mais próxima da teoria dos gêneros do discurso, que foi a concepção de gênero de texto que a professora acabou de trabalhar com vocês, ok? Mas o que eu vou dar para vocês hoje? Eu vou trazer hoje para vocês o fundamento, o que fundamenta a teoria dos gêneros do discurso, porque diferente das teorias do gênero do texto, que parte da linguística, né, ela surge no interior da linguística, mais especificamente a linguística do texto, ali por volta do ano de 1960. Boa tarde, professor, boa tarde a quem está chegando aí agora. O que acontece? A teoria do gênero do discurso, ela é muito antiga, né, ela parte lá da retórica grega, porém, ela ganha força e tem uma compreensão mais ampla a partir dos estudos do que a gente chama hoje
do gênero do Círculo de Bakhtin, um conjunto de estudiosos russos que vinham de diferentes vertentes, né, diferentes áreas do conhecimento, da filosofia, da teoria da literatura, da linguística, então da sociologia. Então, nesse círculo, se discutia a linguagem por diferentes perspectivas. Se sobressai no conjunto desses teóricos três grandes pesquisadores. O mais conhecido, Mikhail Bakhtin, né, Valentin Voloshnov, que é o linguista do grupo, e Medvedev, que era, na verdade, um teórico da literatura. Então, esses três grandes teóricos, lembrando, um linguista, né, Voloshnov, um filósofo, Mikhail Bakhtin, e um teórico da literatura, que era Medvedev, todos eles pesquisam a questão da linguagem, partindo cada um de seu ponto. Porém, a teoria do gênero do discurso, apesar de ser muito discutida com Medvedev, ela ganhou muita força com os escritos de Mikhail Bakhtin, e esses escritos começam por volta ali de 1919, né, e vai, né, publicado a partir de 1920, começa algumas publicações, e vai até 1970. Mas, como, né, a produção de conhecimento desse grupo é muito ampla, aqui a gente vai focar mais especificamente em dois textos específicos. Um, que é o texto sobre gêneros do discurso, e o outro, que é a Filosofia do Ato, o primeiro livro de Mikhail Bakhtin, que ele queria desenvolver o que ele chama de uma filosofia primeira. Ele queria desenvolver a filosofia do sujeito humano. E, portanto, a teoria do gênero, que parte do teórico Mikhail Bakhtin, ela vai trazer muito a concepção filosófica. Então, o que acontece? No Brasil, hoje, apesar de a gente ter muitos documentos oficiais que falem de gênero do discurso, em geral, esses documentos misturam muito as duas concepções, gênero de texto e gênero de discurso. Em alguns momentos, aproxima as duas, o que é relevante, né, trazendo o ponto da teoria do gênero do discurso para a teoria do gênero do texto. Em outros momentos, eles misturam as concepções de teoria do gênero com teoria do gênero do texto e teoria do gênero do discurso, que causa problemas teóricos e também de aplicação prática do estudo dos gêneros. O que eu quero trazer para vocês é exatamente que grande parte do problema da teoria dos gêneros, como ensinado nas escolas, é um problema que parte da origem, ou seja, da concepção da teoria. Como alguns professores não discutem nem teoricamente, nem aplicam de fato a teoria do gênero como ela deveria ser aplicada, o que ocorre é que a teoria do gênero do discurso continua como uma teoria, mas a gente vai ver que a própria teoria ela não vai discutir, né, se a gente reconhece ou não o gênero do discurso. O que ela vai discutir é como o gênero do discurso ele é absorvido por nós na vida e como a gente adquire esse gênero. Veja, adquire esse gênero, não é só aprende o gênero. Na verdade, Mikhail Bakhtin vai trazer a ideia de que a gente adquire o gênero nas práticas sociais, ok? Eles fazem parte da nossa vida e da nossa interação humana. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui pode se aproximar muito das ideias que a professora trouxe anteriormente. Pessoal, eu vou compartilhar a tela, uma tela aqui, para a gente iniciar um pouco mais partindo das questões teóricas de Bakhtin, tá? Tomara que não tenha um eco. Por favor, me dê um retorno. Vocês estão me escutando? Eu estou com duas telas compartilhadas aqui. Sim, Elias, sim. Ok, obrigado. Então, deixa eu iniciar aqui a apresentação. Pessoal, embora eu tenha dito que no final vocês podem fazer a pergunta, caso não entendam, professor, está complicado isso aí, hein? Por favor, informe para eu tentar ser um pouco mais claro, tá bom? Vamos ver se aparece para mim. A tela não está aparecendo, né? Sim, Elias, a gente consegue ver o espelho do seu computador. Agora.
Porque eu Tá mesmo ótimo. não estava conseguindo ver, mas agora eu estou vendo. Agora, vamos lá. Então, a ideia que eu trago para vocês é uma que a gente está discutindo, inclusive, no GPlay, que é o grupo de pesquisa em linguagem, enunciação e interação, lá no ProLing. Eu trouxe essa discussão para o grupo, porque a gente discutia muito o gênero discursivo, mas muito longe da prática da sala de aula, ou muitas vezes afirmava que a teoria do gênero do discurso não poderia ser discutida em sala de aula ou aplicada. Só a teoria do gênero do texto poderia dar conta disso. Então, eu fui praticar a teoria do gênero do discurso para comprovar que, de fato, mesmo partindo de uma concepção filosófica, a gente consegue e aproxima ainda mais o aluno dos gêneros do discurso. A gente percebe que o aluno, inclusive, eles conseguem pôr em prática os gêneros na produção e não apenas na compreensão, tá bom? Então, o título dessa pequena aula para vocês é Ensino do Gênero como Prática Social, ou uma didática do gênero enquanto atividade humana concreta. Veja, uma didática não teórica, mas concreta da vida, que a gente possa realmente aplicar no dia a dia. Isso não exclui, obviamente, as outras formas de utilização do gênero, como outras formas de utilização do gênero do texto. Obviamente, cada concepção tem sua forma de lidar. O que eu busco mostrar aqui, que é a concepção do gênero do discurso como origem filosófica, ela também pode ser aplicada em sala de aula no ensino de língua portuguesa. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que o que Bakhtin quer fazer, ele não quer tratar a linguagem como algo abstrato, por exemplo, como tratava o Saussure, né? Ou a interação humana como algo também abstrato, da forma como fazia Jacobson, por exemplo, quando traz, né, aqueles elementos da comunicação, né, que tem o remetente, o destinatário, o referente, o canal. Vocês vão lembrar isso, que desde o ensino médio a gente trabalha, né? Bakhtin não, ele quer desfazer isso, ele quer aproximar, na verdade, a ideia de linguagem da ideia de vida prática que a gente tem no uso da língua, tá? Então, a ideia central da filosofia do ato é que viver é agir, tá? Mas em como a gente, na verdade, não apenas age, mas interage, são ações entre seres humanos, como disse a professora Cíntia anteriormente, a linguagem é usada, né, a natureza dela é argumentativa. Ora, se ela é argumentativa, ela tem a função de impelir o outro a fazer algo, né? Argumentar é o tempo todo convencer ou direcionar alguém para alguma coisa, ou seja, de certa forma, usar a linguagem é interagir, é agir sobre o outro. Só que o outro não fica quieto, né? Quando você influencia ele, a resposta dele para você também é um ato de convencimento, né? Então, partimos então da ideia principal de que a verdadeira essência da linguagem é o evento social, portanto, nunca é individual, da interação verbal. Ou seja, a natureza da linguagem, aqui ele está falando da linguagem, está falando da linguagem verbal, não verbal, mista, gestual. Então, a verdadeira essência dessa linguagem é esse evento social de interação, é o momento em que a gente interage com os outros, tá? E aqui eu vou dar uma pontuada nesse outros. A gente está falando de outros sujeitos e de outros discursos, porque, na verdade, se a gente analisar a minha fala nesse momento agora, eu o tempo todo não estou apenas falando com vocês, mas eu também já falei da teoria do texto, já falei da teoria da comunicação de Jacobson, ou seja, meu discurso está interagindo com os outros discursos que já foram ditos também. E para Bakhtin é isso. Os sujeitos estão nos discursos e por isso os discursos estão o tempo todo chamando outros discursos para dialogar com ele. E nesse caso, a interação social é uma interação entre sujeitos, mas também entre discursos. Ok? Então, vamos passando. Eu vou trazer o tempo todo, eu gosto de trazer, na verdade, as citações diretas dos autores para delas a gente discutir. Até porque eu gosto de ir para o texto-fonte. Ok? Então, Bakhtin vai fazer uma diferenciação entre o mundo prático, na verdade, o mundo prático ele vai chamar de mundo do ato, aquele mundo em que a gente age. Esse mundo aqui, no qual eu estou me comunicando com vocês, é um ato essa comunicação, né? Eu estou agindo por meio de uma aula.
Então, o mundo teórico e o mundo do ato, tá? Então, ele vai dizer que o mundo teórico, esse mundo abstrato, esse mundo da aula, em que a gente traz um conjunto de conceitos, como eu estou trazendo também aqui, o mundo teórico se obtém por uma abstração que não leva em conta o fato da minha existência singular. Ou seja, a nossa aula didática, ou qualquer explicação teórica que você pega no livro, ele, na verdade, parte de uma abstração da existência. Ele não considera necessariamente que eu existo, como eu sinto, como eu interajo, como eu percebo os outros ao meu redor, né? Então, essa abstração não leva em conta o fato da minha existência singular e do sentido moral deste fato, que se comporta como se eu não existisse. E tal conceito de ser, que é indiferente ao ato, para mim central, na minha encarnação concreta e singular não existir. Não pode, por princípio, acrescentar nada a ele. Ou seja, esse mundo teórico não pode acrescentar nada à minha vida prática, de fato. Ora, eu posso o tempo todo, por exemplo, falar sobre gêneros de discurso e tal, e não dominar alguns gêneros. Eu não domino, por exemplo, os gêneros legais. Se vocês forem ver uma sentença judicial, você fica louco, não vai conseguir entender. Mas você pode ler um texto sobre sentença judicial e, quando chegar na sentença, você não compreender a sentença. Porque uma coisa é a abstração teórica sobre a sentença, sobre aquele gênero. Outra coisa é o meu contato, a minha vivência com aquele gênero. Okay? Então, não pode, por princípio, né, esse mundo teórico, né, acrescentar nada a ele, nem tirar nada dele, já que esse mundo teórico permanece igual e idêntico no próprio sentido e significado. Exista eu ou não, né, ele não pode oferecer nenhum critério para a minha vida como agir responsável, não pode fornecer nenhum critério para a vida da prática, para a vida do ato, do meu agir, porque nele eu não vivo. A gente não vive no mundo teórico e abstrato, a gente vive no mundo prático do dia a dia, né? E se fosse tal mundo único, eu não existiria. Porque você não vive no mundo teórico de ninguém, eu não vivo no mundo teórico de ninguém. A gente vive nessa vida prática, né, do dia a dia, da interação entre sujeitos. Ok? Então, primeira coisa para que vocês compreendam, gênero é um ato social. Portanto, a gente, obviamente, pode estudar ele teoricamente, mas adquirir o gênero, apreender o gênero, é algo que nosso aluno, você, só pode fazer na prática diária, ok? A gente vai chegar em alguns exemplos e talvez isso fique mais claro para vocês, tá? Então, continuando a ideia entre a diferenciação entre esse mundo teórico e o nosso ato, o nosso existir no mundo. O conhecimento teórico de um objeto como existente por si mesmo, independente de sua posição real em um mundo singular, a partir do lugar singular de quem dele participa, é plenamente justificado, é óbvio. A gente pode simplesmente discutir teoricamente qualquer coisa na existência. Isso é justificado, a gente está discutindo o gênero teoricamente. Saussure fez isso teoricamente com a língua e foi extremamente relevante, né? Todavia, isso não é o conhecimento último, mas apenas um momento teórico auxiliar a esse conhecimento prático. Então, a gente pode abstrair teoricamente, mas isso não vai dar conta da existência, da nossa relação concreta com a vida da língua. Ok? Então, no momento do ato, no momento em que eu ajo, veja como isso é relevante. No momento do ato, o mundo se reestrutura em um instante. Você pode ter toda a estrutura do gênero e tal, mas na hora que você vai produzir um gênero, o gênero vai sair da forma como você compreende. O texto vai se organizar da forma como o seu mundo se reflete. Como a professora disse antes, quando eu olhava o texto da professora lá, né, que estava tratando a questão sobre a língua, né, portuguesa, estrangeiro sobre a língua portuguesa, no texto dela tinha um conjunto de marcas ali, que a professora assim, que poderia ir ali captando as questões ideológicas envolvidas no mundo dela, as práticas do dia a dia do mundo dela, porque ela escolhia, por exemplo, a aula expositiva e não outra, e ao escolher essa aula expositiva, ela tinha que ser mais rígida, e isso refletia o mundo dela em relação,
né, a prova que os alunos iriam participar, ou seja, no momento em que eu ajo, o que eu ponho escrito naquele gênero vai refletindo todas as minhas ações e meus atos humanos. Então, o gênero, o que eu digo, toma a forma exata, concreta no momento do meu agir no mundo, como era no momento da ação da professora, a qual a professora Cíntia estava fazendo análise de seus textos. Isso já significa de antemão que o texto, ou seja, a materialidade que está ali, ele reflete, né, e refrata os valores das pessoas, tá? Os valores, então, vamos chamar aí dos sujeitos no mundo, né? A verdadeira essência da linguagem, né, é esse evento, portanto, da interação verbal, né? Então, a linguagem só vive na comunicação dialógica. O que é isso? Nos diálogos que ela tem com outras linguagens, tá? Então, por exemplo, eu vou pegando o texto da professora Cíntia exatamente para a gente fazer um link, tá? Então, veja só, por que ela dizia que a aula tinha que ser expositiva e tinha que ser mais rígida? Porque o diálogo da prova, ou seja, o que era escrito na prova que o menino iria executar, né? Aquele texto tinha uma certa rigidez. Então, a aula dela dialogava com aquele texto. E a própria professora dialogava com quem produziu aquela prova. E assim vai, ou seja, a linguagem dialoga com as outras linguagens. O que a gente chama isso de relações dialógicas entre as linguagens e entre os sujeitos no mundo. Tá? É precisamente essa comunicação dialógica, essa intensa interação entre as linguagens e os sujeitos, que constitui o verdadeiro campo da vida da linguagem, o verdadeiro campo da vida da linguagem. Ou seja, a gente não está tratando aqui de uma linguagem abstrata, mas da linguagem viva, concreta, que a gente usa no dia a dia. Ok? Seja ela qual for. Então, a realização da linguagem. Então, como essa linguagem se realiza, na verdade? Porque essa linguagem, como ela se realiza no dia a dia? A gente não usa a linguagem por meio simplesmente de uma frase, né, de uma sentença ou de uma oração. Não. A gente só utiliza a linguagem por meio dos gêneros. O que a gente está fazendo aqui é usar a linguagem por meio do gênero. Se não houvesse o gênero, a gente não tinha um modo de realizar essa linguagem. A gente não tinha uma forma específica de interação. Para vocês terem ideia, a mudança de ambiente do gênero, né, na prática viva, muda totalmente a forma de comunicação. Veja que a gente planejou uma aula que era no StreamYard lá do YouTube. A gente veio aqui para a aula no Google Meet e mudou o formato da aula completamente. Não só mudou o formato da aula, como a gente pode adaptar e dialogar melhor. Eu posso introduzir aqui a oralidade, fazendo vocês perguntarem, o que eu não poderia fazer lá, porque lá, aquela forma do gênero, ela impedia que a linguagem oral se realizasse. E aí teria que ser feito por meio da escrita, que tem outros problemas que não tem na linguagem oral. Tá? Então, a mudança do gênero vai mudando a forma de comunicação, mas a gente só se comunica por meio de gêneros. Então, Bakhtin vai dizer que o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais ou escrito, concretos e únicos. Então, o emprego da língua só existe em atos concretos e únicos. Únicos porque nunca mais se repete. O que eu acabei de falar aqui nunca mais vai ser falado, nem por mim, nem por ninguém. Porque não vai ser feito no mesmo momento histórico e nem no mesmo espaço e nem para as mesmas pessoas nas mesmas condições. Então, nada nas ações concretas que a gente faz volta. Eles são únicos. Um grito que você dá no seu irmão nunca mais vai ser retirado, porque ele foi dito e agora você só pode dizer outra coisa para remediar, porque aquele foi um ato concreto de linguagem. Tá? Se você reclamou, foi o gênero reclamação, né? Se você estava com raiva e fez uma birra, foi uma birra, mas aquilo foi dito e vai ficar. Os atos concretos não voltam nunca mais. Tá? Efetua-se em forma de enunciado orais ou escrito, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo de atividade humana. Lembre essa palavra, campo de atividade humana. Os campos de atividade humana são os locais onde
são realizados os gêneros. Então, pode ser no campo da esfera campo familiar, ou seja, no seu dia a dia, na conversa em casa, pode ser no campo de atividade humana, ou esfera de atividade humana da saúde. Então, existe um conjunto de gêneros que se realizam lá. Pode ser no carnaval, né? O carnaval é uma festa, o campo da atividade festiva, se realiza alguns gêneros lá também, ok? Pode ser no campo jornalístico, no campo educacional, e por aí vai, tá? O campo ou esfera da atividade humana, vocês vão encontrar essas duas expressões. Esses enunciados, vejam, refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo de atividade humana. Isso é muito importante. Até porque, por exemplo, suponhamos que você faltou a aula, né? Faltou hoje a aula da professora Rafaela. E agora, vai que a professora vai tirar 5 pontos de você se não participou da aula. Mas você estava doente. Mas você simplesmente não pode dizer, professora, eu estava doente. Você tem que comprovar. Para comprovar isso, você vai ter que ter um gênero específico que o faça, tá? Que não vai ser o recadinho da sua mãe, nem do seu irmão, nem do seu companheiro, né? O companheiro vai ser, né, por meio de um atestado médico. E esse atestado médico, né, ele é produzido, ele reflete as condições específicas e a finalidade daquele campo. Qual é o campo, né? Para que serve o atestado médico? O atestado médico ele serve para atestar que em um determinado momento você não tinha uma condição de saúde adequada para realizar uma determinada atividade, que seria assistir a aula da professora Rafaela. Então, só esse campo reflete, né, essas condições. Ele tem condição, ele tem um aval de determinar se é verdade ou não que você estava fazendo aquela atividade. Para você ter ideia, o campo jurídico não pode fazer isso. Nessas condições, só para um gênero que parte do campo da atividade médica, ou da atividade da saúde, ok? Então, os enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo. Não só pelo seu conteúdo temático, ou seja, pelo que ele diz naquele momento, e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela escolha de palavras, de sentenças, a escolha que você faz para enunciar, tá? Então, o que é estilo? São as escolhas linguísticas que você faz naquele momento específico para construir o seu texto. Mas, acima de tudo, por sua construção composicional, ou seja, a composição do gênero reflete um determinado campo de atividade humana. Se você for para o campo jurídico, é muito rígido, né? Se você for para o campo religioso, também a estruturação do gênero é muito rígida. Mas se você for para o campo do humor ou da literatura, aí isso acaba de vez, a rigidez vai embora, porque aquele campo é muito flexível, ele é criativo, portanto, ele vai utilizar os recursos estilísticos, as escolhas da palavra e as formas como você vai organizar as palavras, de forma totalmente diferente. Assim também como no campo publicitário, é muito criativo, vai utilizar palavras, vai utilizar imagens, ok? Então, a composição ali vai refletir a forma como esse campo de atividade age sobre os seres humanos e como a gente tem que se comportar com a linguagem no interior deles. Então, todos esses elementos estão indissoluvelmente ligados, né, no todo do enunciado e são igualmente determinados pela especificidade de um campo de comunicação. Cada campo de utilização da língua elabora, então, seus tipos relativamente estáveis de enunciados, quais denominamos gêneros do discurso. Ou seja, os gêneros do discurso são esses enunciados que pronunciamos no dia a dia, concretamente, e que têm uma forma relativamente estável, de acordo com a esfera de atividade humana, né? Se for uma esfera mais rígida, né, ele vai ter uma estrutura bem rígida. Se for flexível, o gênero vai ser mais flexível, porque ele reflete essa forma de agir nas diferentes áreas, atividades esferas de atividade humana que a gente vive, né? Se for no dia a dia dentro de casa, a gente é flexível demais, fala de todo jeito, se comporta de todo jeito, o gênero, até o recadinho que a gente manda para o pai, às vezes ele nem compreende, de tão flexível que a gente é, né, na comunicação diária, né? Então, a língua,
passa a interagir, a língua passa a integrar a vida, a língua sai da sua abstração. Lembra daquela abstração sussiriana? Aquelas ideias abstratas, ela passa, né, para a vida, integrar a vida dos enunciados concretos que a realizam. É igualmente através de enunciados concretos que a vida, a nossa vida humana, entra na língua. E é por meio desse enunciado concreto, ou seja, por meio dos gêneros do discurso, que quando a gente usa a língua, é possível que o analista consiga recuperar quem é esse sujeito, esses valores, com quem ele vive, em que ambiente social ele vive. Porque, ao utilizar os gêneros na comunicação diária, nós, enquanto sujeito, entramos na língua, tá? Ou seja, a vida humana entra na língua e se materializa, se reflete nessa língua, ok? Depois eu vou mostrar um evento para vocês perceberem isso. Então, essa é uma conclusão que tiro a partir do que a gente viu agora, né? O gênero do discurso são formas pelas quais interagimos com o mundo real, concreto, tá? Um texto que serve apenas para avaliação do que está certo ou errado pelo professor não constitui relações dialógicas, ou seja, ele não dialoga com outros textos, ele não dialoga com outros sujeitos. Não configura uma atividade real de uso do gênero, apenas simula teoricamente situações concretas de realização da interação viva. Ou seja, os alunos, em geral, muitas vezes ficam lá simulando gêneros, mas eles não estão realizando o gênero, eles não estão praticando atividades concretas de uso da língua. Tá? Sem um auditório, ou seja, um público para quem ele vai se comunicar, sem outros discursos aos quais ele responde ativamente, certo? O texto, ou seja, sem relações dialógicas, em outras palavras, o texto, em forma de carta, notícia que a gente manda os alunos produzirem, não passa de uma língua, não passa da língua para a vida, e muito menos ganha vida, apenas cumpre um papel retórico didático. Não há sujeitos nele, ou seja, os alunos não se refletem, eles não entram naquele texto seus valores, eles querem apenas responder a uma atividade que o professor solicitou. Apenas simulacros para cumprir a regra do jogo didático, ou seja, a regra de um espaço escolar que quer que, de uma forma ou de outra, você produza um texto com coesão, com coerência, que use a ortografia adequada, porém, esse texto está sendo produzido em que esfera de atividade humana mesmo? Ela é mais rígida ou não? Qual é o seu interlocutor real, concreto? Existe? Ou você está só simulando ali um texto para ver o que a professora dá para você? Né? Ele vai no meio de um gênero do discurso concreto ou é apenas um amontoado de palavras que serve para receber uma nota? Essa é a questão do uso dos gêneros em sala de aula. Então, alguns questionamentos me surgem a partir daí. Então, é possível didatizar o ensino do gênero do discurso? Se for didatizar, né, chego a duas conclusões. Se for didatizar, entendermos, separar teoricamente o conteúdo, inserindo em um contexto prioritariamente escolarizado, ou seja, que seja só para responder e ganhar uma nota, não é possível didatizar o gênero, porque o gênero é uma atividade real, concreta. Eu tenho que me comunicar com pessoas concretas no mundo, a partir de um lugar, de uma atividade, de uma esfera de atividade humana real, tá? Então, se olharmos a didatização, por outro lado, né, como uma imersão mediada pelo professor, então, na prática de uso concreto do gênero do discurso, é possível. Então, se eu fizer o aluno, né, ele realmente praticar um determinado gênero, né, se eu fizer ele, vou botar uma coisa mais estrambólica aqui, bora estudar como é que se constrói leis, porque a rua de tal, ali, as ruas da cidade estão todas esburacadas, então bora fazer lá um requerimento legal, né, legislativo, ou uma lei, ou alguma coisa, para que as ruas não fiquem mais com buraco. Então, vamos estudar como se faz esse gênero, e agora a gente vai realmente executar e pôr lá na Câmara dos Vereadores para ver se ele é aprovado ou não. Há uma diferença enorme entre eu estudar a estrutura e
rabiscar alguma coisa e entregar para a professora e dizer, eita, a estrutura está certinha, olha, a linguagem está certinha, e outra, eu vou elaborar esse documento legal e mandar lá para o legislativo, sabendo que vai ter uma reação dos vereadores, se ele vai aprovar ou não, e eu querendo que seja aprovado, eu vou participar da Câmara dos Vereadores para estar lá, para ver como vai ser a resposta ao gênero. Tá? Então, vamos lá. Então, se olharmos a didatização como uma imersão mediada pelo professor, porque o professor precisa estar orientando o aluno a produzir isso, obviamente, na prática de uso concreto do gênero do discurso, sim, é possível didatizar. Então, nesse caso, não escolarizamos o gênero, tá? Não, eu costumo dizer que não levamos o gênero, retiramos ele da sua esfera de atividade e levamos para dentro da escola, que é uma esfera de atividade humana, outra, que tem sua validade, que tem outros gêneros que se produz lá, tá? Então, se, nesse caso, não escolarizarmos o gênero, levávamos os gêneros para a escola, mas se levarmos a escola ao encontro de outros campos de atividade humana, aí sim, professor, é possível, óbvio, a escola não é o prédio, a escola são as pessoas. Então, se eu levar as pessoas a interagirem a partir de uma esfera de atividade humana, com uma atividade concreta, real, né, como, sei lá, criar um pequeno jornal na cidade para relatar fatos corriqueiros da cidade, é uma forma. Agora, tem que ser para um aluno, se ele quiser desenvolver o jornal, ir lá desenvolver e ficar usando o jornal toda semana e publicar lá para o povo da cidade ler. Não é para fazer um jornal e entregar ao professor. Continua, nesse caso, entregando ao professor, é didatizar, escolarizar, tá? Mas é possível o aluno fazer isso, um aluno de primeiro ano do ensino médio, sei lá, segundo ano, né? Não. Então, certo. Vamos embora. Elias, 30 minutos. Fé Maria. Tudo bem, eu acho que dá tempo. Obrigado, Rafa. Desculpe, minha gente, eu sou meio assim mesmo. Tá? Em sala de aula também, nas minhas. Aprendemos a língua enquanto gênero. As formas da língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros do discurso chegam à nossa experiência, à nossa consciência em conjunto e estreitamente vinculados. Está aí a charada da coisa. A gente não aprende os gêneros do discurso na sala de aula. A gente aprende o gênero na mesma medida que a gente aprende a nossa língua materna. Porque preste atenção. Mesmo no ventre da mãe, quando você tem contato com a sonoridade da voz da mãe, da voz do pai, mesmo quando você nasce e ainda balbucia, ou quando você pronuncia as primeiras palavras, você não está ouvindo, interagindo com o pai exterior na barriguinha, ou você não está apenas ouvindo e pronunciando uma palavra para o pai e a mãe. Na verdade, a criança já vai entrando em contato com os pais se comunicando em diferentes gêneros ali, né? Especificamente, nesse caso, óbvio, da oralidade. Então, essa comunicação entre eles o tempo todo vai sendo captada pela criança, que, a princípio, vai reconhecendo algumas sonoridades ali e vai adquirindo, né, por meio do aparelho que a gente já tem, mental, que tem essa capacidade de adquirir a partir da interação. Então, a língua chega para a gente já na forma de gênero. Ela não chega na forma de frase, ela não chega na forma de oração, ela chega tudo compacto de uma vez só e na forma de gênero, porque a língua chega para a gente na forma de interação real humana, na forma em que os seres humanos interagem. E a gente primeiro conhece o gênero familiar, conversa entre pai e mãe, né, as arengas entre pai e mãe, e daqui a pouco a criança está com 3 anos de idade arengando com o pai e com a mãe também, porque já domina esse gênero, né? Então, a língua, a forma da língua mesmo, a estrutura da língua já chega para nós por meio do gênero. Nós aprendemos a moldar, então, o nosso discurso em formas de gênero. Enquanto ouvimos o discurso alheio, né, o discurso dos outros, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos um determinado volume, né, se ele já está terminando a comunicação ou não. Daqui a pouco vocês vão adivinhar que eu estarei. Uma determinada forma composicional, uma forma como ele organiza o gênero, e previmos o fim, isto é, desde o início, temos a sensação do conjunto do discurso, que em seguida apenas se diferencia pelo processo da fala. Ou seja, qualquer notícia que eu vou ler, eu já sei como ela começa e mais ou menos onde ela vai terminar. O que vai mudar? O conteúdo da notícia, a forma como o jornalista escreve a linguagem dele, tá? Então,
É assim que a gente entra em contato com os gêneros. E como a gente já reconhece o gênero, a gente já reconhece se está iniciando, se está terminando, né, a notícia ou qualquer conversa que a gente tenha cotidianamente. E eu gosto de utilizar nas aulas, assim, vou conversando e pondo em prática exatamente o que a gente está fazendo no ato concreto, porque é assim que a gente dinamiza e a gente percebe que o gênero não precisa ser simplesmente teorizado, ele está introjetado na gente também. Então, já estamos chegando no final, olha eu indicando aqui o fim, ó. Arquitetônica e orientação social do gênero. Bakhtin vai dizer, né, similar às obras arquitetônicas, que o gênero também tem uma arquitetônica. Ou seja, ele tem um conjunto de elementos, né, que implicam na forma como eu vou produzir o gênero. Ou seja, tem um conjunto de elementos ali que vai determinar a própria estrutura do gênero. Por quê? Todo gênero, ou todo texto que é materializado num gênero, ele deve ter um autor, esteja explícito ou não, né? O autor, ele não precisa ser a pessoa que aparece concretamente, porque quando a gente diz alguma coisa, a gente já transporta valores para a linguagem. Então, vamos chamar de autor esses valores que a pessoa concreta no mundo transfere para seu texto. Então, todo texto vai conter um autor, ele tem uma finalidade, eu produzo aquele texto com um determinado fim, né? Ele tem que ter necessariamente um destinatário, porque eu não me comunico com ninguém, eu sempre me comunico com o outro, mesmo quando eu estou falando sozinho, no quarto, pensando naquele monte de besteira, quando eu acabei o relacionamento, ou vou acabar o relacionamento, ou estou querendo iniciar um relacionamento. Então, os apaixonados, né, ficam em casa, sozinhos, deitados no quarto, pensando consigo mesmo. Mas prestem bem atenção. Nessa conversa consigo mesmo, é necessário que você se faça outro para você mesmo. De tal forma que você acaba, em determinados momentos, respondendo para você mesmo. Rapaz, será que era para eu? Será que dá para eu conseguir a mina mesmo? Será? Aí daqui a pouco você responde para você mesmo. Não, mas não é assim não, cara. Claro, ela também não é tudo isso não. Entende que tu sonha alguma coisa. Ou seja, mesmo nessa conversação familiar entre você com você mesmo, você simula um outro, você faz um outro presente para você e esse outro é você mesmo, né? Então, todo gênero tem um destinatário e ele deve necessariamente partir de uma esfera de atividade humana. Você não vive fazendo uma notícia lá dentro do hospital, né? A notícia tem que sair de fora, ela vai coletar informação no hospital, mas ela é do campo do jornalismo, tá bom? Então, o gênero sai de uma esfera de atividade humana para a vida, ele não pode ser feito sem uma esfera de atividade humana. Então, ele respeita o momento em que ele é produzido, tá? Porque o gênero é único, ele aconteceu naquele momento, ele é um enunciado concreto, ele acontece e acabou-se, então, cada momento determina como esse gênero vai ser produzido. Isso fica mais marcado, por exemplo, se você for ler uma charge, se você for ler uma notícia de 1970, que você não vai saber, muitas vezes, a que está se referindo, porque você não fazia parte daquele contexto. Se você pega uma charge do ano passado, do ano passado, talvez você nem lembre sobre o que ela fala. Eu, que sou muito novo aí, eu que já sou aqui praticamente dos anos 2000, eita, vai a modalização aí que Cíntia falou, praticamente dos anos 2000 significa que eu não sou dos anos 2000. Tá vendo como o tempo marca a gente e não deixa a gente escapar e fica impregnado na linguagem? Então, o que acontece é que informações lá da década de 90, muita gente mais jovem aqui não vai saber. Talvez eu compreenda essa charge, mas você não. Porque a charge, assim como a notícia, ela é determinada pelo tempo em que ela é produzida. Amanhã a notícia é outra e a notícia do dia anterior já não serve mais, praticamente, né? Então, mas isso acontece com todo o gênero. Ele é produzido num momento e num espaço específico, tá? Falando sobre um tema específico e leve em consideração sempre outros discursos, tá? Para a gente que vive numa era política muito conturbada, quando você vai dizer, você vai usar uma palavra genocida, você já sabe com quem eu estou dialogando e contra quem eu estou dialogando, porque eu estou levando em consideração outro discurso, e genocida aqui já não significa uma coisa simples. Significa que eu estou me referindo a uma pessoa específica de um tempo atual e que muitas pessoas de uma determinada ala ideológica usam essa palavra para se referir a ele, né? Então,
a forma arquitetônica é quando esse conjunto todo, né, está presente no gênero. Então, quando se fala de forma, fala-se, na verdade, de duas formas, né? Fala-se da materialidade do texto, aquele, como a gente faz na carta, né? Bota remetente, destinatário, tá? Ou seja, essa forma aí é o que a gente chama de forma composicional, é a composição do gênero. Mas ela é determinada pela forma arquitetônica, ou seja, pela forma como eu vou organizando, que palavras eu vou botando no texto, porque isso é determinado de fora, determinado pela esfera de atividade humana, é determinado pelos meus interlocutores, para quem eu estou falando, eu vou usar algumas palavras e não outras. Então, toda a forma vai ser, toda a forma composicional do gênero vai ter influência, né, da forma arquitetônica, ou seja, do conjunto de atividades sociais que pressiona para que eu use uma palavra e não outra, organize um texto de uma forma e não outra. Para você ter ideia, na redação argumentativa que vocês fizeram recentemente aí nos Enems da vida, né, tinha uma forma composicional específica para ser feita. Você chega na introdução, ali tem que ter tese, os argumentos no desenvolvimento, uma proposta de intervenção lá na conclusão, mas isso só existe no Enem, porque as outras redações não tinham proposta de intervenção. Mas o que é? Forças externas sociopolíticas que determinam, inclusive, como determinada redação argumentativa deve ser construída. Então, a forma arquitetônica se vincula com esse projeto de dizer aquilo que eu quero dizer, né? Com o projeto enunciativo do autor, com o tipo de relação com o interlocutor que é ele, né, que ele se propõe. Então, por isso, a forma arquitetônica, né, forma geral do gênero, né, esses elementos que vão determinando como ele vai ser feito, determina a forma de composição, ou seja, cada coisa que eu digo ali dentro do texto. Mas a forma de composição, obviamente, não determina a forma arquitetônica, porque o gênero é determinado socialmente de cima para baixo, e a forma composicional se organiza por causa dessas pressões sociais em torno do gênero. Ok? Eu acho que eu estou terminando. Então, todo enunciado concreto tem, obviamente, então, um destinatário e ele é orientado para um determinado público. O público esteja presente ou não. Vocês mesmo eu estou orientando meu enunciado aqui, tentando ser o máximo didático possível, porque eu sei quem é meu público. São alunos, em geral, do terceiro ano do ensino superior, que está tendo um breve contato com a teoria do gênero do discurso. Então, eu tenho que trazer exemplos práticos e claros para vocês. Então, a orientação social, ou seja, o público para o qual eu estou me orientando, né, esse público de pessoas precisa de uma explicação que seja mais palpável, mais compreensível. Então, meus enunciados estou fazendo o máximo para que seja compreensível para você, né? Então, a orientação social é precisamente são forças vivas, ou seja, essa pressão que vem de vocês para mim faz com que eu oriente meu enunciado de forma que ele seja mais didático. E constitutivas que, ao mesmo tempo que organizam o contexto da enunciação, né, que é uma aula e tudo mais, a situação determina também a forma estilística. Que tipo de palavra eu vou usar? Eu não vou usar? Eu vou fazer uma gracinha no texto? Não, né? E sua estrutura estritamente gramatical, ou seja, até os elementos gramaticais que eu uso são determinados pelas pressões sociais que vêm de vocês para mim, ok? Que são, na verdade, né, essa orientação social do meu enunciado. E é justamente na orientação social que se encontra refletido o auditório do enunciado, que são vocês. Seja ele realmente presente ou simplesmente pressuposto. Eu estou pressupondo, embora veja aqui a fotozinha de gente até tomando banho, fora de qual nenhum ato de comunicação verbal se desenvolve, nem pode se desenvolver, porque a gente só desenvolve o enunciado levando em consideração o público, senão esse enunciado não é vivo e não serve, tá? Então, já que eu passei dessa parte, eu vou dar uma adiantadinha, senão eu passo a noite todinha falando, tá? Então, temos 15 minutos, Elias. Quanto? 15 minutos. Tá, espera aí. Então, a situação e seu respectivo auditório determina, então, a situação é uma aula específica, mas não é para qualquer pessoa, são para alunos, né, mais ou menos do terceiro ano aí da graduação, né, o terceiro período, não sei se vocês estão no terceiro ano, terceiro período, mas são alunos de graduação, então eu não posso trabalhar no nível, por exemplo, de pós-graduação, né?
Então, determina ó, a entonação, o tom de voz, que eu falo para vocês, as palavras específicas, porque entonação não é apenas tom de voz, apesar de vir da área do som. Entonação significa a escolha das palavras que eu faço também, aquelas que eu botei lá escrita em negrito lá em cima, para vocês prestarem mais atenção nelas. É uma entonação. Né? Determinam a entonação através da qual se realiza a escolha e a ordenação das palavras, fazendo com que o enunciado ganhe sentido próprio, ou seja, sentido específico. Né? A entonação desempenha um papel de um guia particularmente sutil e sensível no interior das relações sociais que, em uma determinada situação, se estabelece entre locutor e ouvinte, né, ou entre os interlocutores. A entonação é a expressão fônica ou escrita da avaliação social que eu faço do meu ouvinte. Ou seja, levando em consideração quem é meu ouvinte, eu faço as escolhas específicas da palavra, eu organizo o meu slide de determinada forma, boto uma determinada citação e não outra, porque eu tenho que levar em conta a orientação social, né, do meu interlocutor, tá bom? Então, partindo dessa ideia geral, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como foi o resultado de uma aula que considera o gênero do discurso como prática social. E eu pego o resultado aqui de alguns alunos, tá? De um trabalho que alunos meus fizeram em uma determinada, em algumas aulas, em um semestre, há 2 semestres atrás. Então, uma didática, por exemplo. Veja que essa didática não parte muito da exposição, embora eu tenha tratado da teoria do gênero antes, né? Mas, veja, a parte teórica é válida, mas ela não tem validade nenhuma se ela não tiver uma realização prática. Primeiro, a gente fez uma discussão com os discentes sobre os problemas do dia a dia, então, quais eram os problemas da cidade, o que estava acontecendo. A gente estava em 2020, em plena pandemia, né? Então, a pandemia, ela saíram várias discussões, mas, além da pandemia, outras discussões a respeito de questões religiosas, sobre os pais aí estarem reclamando porque não queria que ensinasse educação sexual na escola e tudo, e isso tudo entrou nas discussões que eu fiz com um aluno em sala de aula, né? Então, depois disso, eu separei grupos para fazer orientação, não para dizer, o gênero é isso, o gênero é aquilo, não. O que vocês querem falar? Então, juntei grupos, né? Formaram-se alguns grupos, porque para mim é o seguinte, alguns gêneros não são feitos individualmente. Eu não posso mandar um menino, por exemplo, faça uma notícia, o menino faz uma notícia e me entrega. Mas preste atenção, no jornal, o jornalista que faz a notícia, ele tem um editor-chefe, que organiza o que ele vai dizer, o que ele não vai dizer, que tipo de tema ele vai trabalhar ou não. Né? Esse editor-chefe tem uma parte de revisão, que vai revisar a notícia do cara e tudo mais, o jornalista tem que fazer notícias rápidas de um dia para outro, então ele não tem muito tempo de corrigir o texto. Então, né? E ele vai publicar num jornal, então tem toda a diagramação e tudo mais. Então, não posso simplesmente pedir para o menino fazer uma notícia solta. Ele tem que fazer uma notícia para ser publicada num jornal, naquela esfera de atividade humana, com relação às notícias, às informações do dia a dia, e tem que ter um público específico. Então, não pode ser uma notícia por um aluno. Ele tem que escolher se vai escrever a notícia dentro de um jornal com um conjunto de alunos, né? Então, escolhemos temas, né? Depois que formaram um grupo, a gente escolheu quais temas eles gostariam de debater na sala de aula, que seria importante. Debater, não, que eles queriam expor para a comunidade, e eles iam escolher qual comunidade. Qual a esfera de atividade? Ia ser a do humor, ia ser do jornalismo, ia ser da educação? Qual esfera ele quer? Qual o público-alvo dele? Você escolher esse tema, por quê? Qual é o público que você quer atingir? Né? Então, a partir dessas escolhas todas, a gente foi ver, então, qual gênero é mais adequado para isso? Eu quero deixar as pessoas mais felizes. Então, bora fazer gêneros do humor, né? Então, não vai escolher outro gênero, vai ser gênero do humor. Então, quero humor para quem? Para adulto, então vai ser um pouco mais sarcástico, ou vai ser para adolescente? Como seria um humor para adolescente? Tá? Tudo isso foi levado em conta. Por quê? Depois que eles escolheram e foram produzindo o gênero, a gente foi orientando especificamente sobre como trabalhar o tema, como deveria ser composto este gênero. Falta algum elemento ainda que seja mais interessante para deixar a comunicação mais efetiva? E sobre o estilo, quais escolhas, verbos visuais, verbais, a gente vai botar nesse gênero aí para atingir o público-alvo específico, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um grupo que, na verdade, eles queriam
Não, professor, foi uma discussão muito grande, deixa eu botar aqui, uma discussão muito grande porque os pais estavam criando polêmica, uma discussão sobre educação sexual na escola. Então, um grupo disse, a gente quer discutir isso, professor. Eu digo, tá bom, vocês vão ver como o público-alvo vai aparecer várias vezes nesse enunciado. Ó. Opa, desculpa. Se der eco, eu vou deixar só o... Vai dar eco. Tá? Como deu eco, minha gente, eu vou tirar o som, mas como tem uma legenda embaixo, eu posso mostrar a vocês, tá? Ó. Pronto. Esse grupo, tá, quis fazer uma publicidade para atingir os pais. Vejam que na linguagem, o tempo todo está o diálogo com outro discurso, ou seja, com aquele discurso que fala que a homossexualidade é isso e aquilo. Quando ele diz a sexualidade, né, ensinar a educação sexual na escola não é ensinar isso, não é ensinar aquilo, ele está trazendo o discurso dos outros, que ele pensa que é do pai, né, trazendo o discurso dos pais com o interior do discurso dele, dialogando com ele, para indicar aos pais o que é, de fato, a educação sexual trabalhado dentro da escola. Então, aparece o discurso do outro no discurso dela. Inclusive, em vários momentos aí vai aparecer a parte da religião, né, porque ele diz, por exemplo, pensa que está ferindo preceitos religiosos, porque para ela, isso é relevante na fala dos pais. Eles levam em consideração o discurso religioso para dizer que não era para ensinar educação sexual na escola, tá? Então, aparece a fala do outro e veja que a marca, não, senhores pais, ensinar, ou seja, ele traz os pais para o interior do próprio discurso. Por quê? Foi direcionado para os pais e isso foi veiculado pelo site do Instituto para toda a comunidade de Ouricuri, porque tinha um público-alvo específico. Não foi algo feito simplesmente para a sala de aula, né? Ou seja, a gente trouxe o campo da publicidade para a sala de aula e não levou a sala de aula para a publicidade, tá? Eu vou soltar só mais um aqui rapidinho, deixa eu ver se é esse. Eu acho que é esse aqui. Isso aqui é uma pena vocês não escutarem o som, mas foi num jornal que fizeram no período da pandemia, tá? Oh, desculpe. Veja a introdução deste jornal. Isso foram os meninos que fizeram, que eu não sei fazer mesmo. Eles, observando os outros jornais, perceberam que tinham que fazer isso. Veja, esse jornal foi feito por meninos que moram no sertão. Portanto, o nome do jornal é esse, ó. Essa introdução tem sombra, tá? Eu tirei por outro. Olha o layout do jornal. Jornal arretado. E tem um caco no meio substituindo o T, que identifica que é um jornal daquela região, tá? E vejam que na continuação o jornal tem âncora, tem as manchetes iniciais, ó. A gente não pode escutar, é uma pena. Caso de Covid-19 aumenta, pós-política, né, que foi pós aquele período de eleição. Escolas adotam ensino remoto, tá vendo? Donos de comércio se reinventaram durante a pandemia. Saúde mental, tem um documentário dentro desse jornal com uma psicóloga sobre saúde mental, né? Economia no Brasil e tudo mais. Só vou adiantar um pouco para vocês verem que eles foram entrevistar a escola. Foram entrevistar as escolas,
tá vendo? Isso foi uma das matérias. Foi entrevistar uma enfermeira, tá vendo? Aqui, ó, é o documentário sobre saúde mental, isso é a introdução, é linda essa introdução, que pena não tem um som para vocês verem, e aí tem as perguntas, e a psicóloga responde, ok? Deixa eu passar, por causa do tempo, tá bom? Mas vejam que os alunos tinham público, e eles foram fazer atividade não para a sala de aula, eles me entregavam material, mas ficavam para eles também a produção que eles fizeram. Inclusive, o Jornal Arretado continua sendo publicado, tá? Pelos alunos. E aqui, na parte escrita, já que o Jornal Arretado é mais audiovisual, alguns alunos fizeram, por exemplo, um site, né, uma revista eletrônica, essa aqui disse, não, eu queria falar sobre fatos curiosos, eu tenho tantos fatos curiosos da história, professor, e a gente não tem como falar. Eu digo, não, como é que a gente faz isso? Qual é o público que você quer? Eu quero os adolescentes ali da escola que ficam chateados com essas questões históricas. Então, o que é mais, como você faria para divulgar isso? Eu acho que é um blog. Então, elas criaram o Historiando, que é uma revista eletrônica, né, com finalidade... Opa, deixa eu botar uma apresentação aqui. Que é uma revista eletrônica com a finalidade de abotar fatos curiosos da história da humanidade que não são estudados no ensino médio. Eu vou mostrar para vocês rapidamente daqui a pouco. E outras meninas gostaram muito, tinha um grupo ali de alunos que gostavam muito de ler e gostavam de trocar as experiências com outras pessoas. Ela disse, professor, eu não quero fazer esse de jornal, essas coisas não. Eu gosto de ler livro e eu gosto de conhecer pessoas que leem os mesmos livros. Eu digo, por que vocês não fazem resenha de livro? Então, o que elas fizeram? Criaram, né, esse Relatos de um Leitor, que é uma revista eletrônica que tem por finalidade indicar livros por meio de resenhas críticas, como diferencial, que eu disse, mas tem muito desse por aí, como é que vocês vão fazer? Professor, o senhor fala muito de interação, então eu vou criar um espaço, não só para as pessoas que forem ler o site, elas encontrarem um livro que elas querem, como também que elas ajudem, né, a página com as resenhas delas sobre os livros que elas conhecem e ainda não tem na página. Então, como diferencial, a página permite que o leitor publique resenhas indicando obras que considerem relevantes, né? Um espaço dialógico de interação entre os apaixonados por leituras, que são as meninas. Deixa eu ver se eu consigo botar numa das páginas aqui para vocês, que eu acho que eu já deixei ela aqui, para que a gente termine a aula, tá? Pronto. Esse aqui página do Historiando, tá? Tem curiosidades, que são essas que já tem aqui embaixo. Curiosidade, Darwin casou com sua prima, né? Curiosidades sobre os gatos pretos, o primeiro a morar na Casa Branca, né? Agora, nomes extensos, quais são os nomes mais extensos, né? A rainha fedida, uma série de curiosidades que as alunas fizeram, foram alunas, e a continuam publicando aqui na página dela. Aqui é Relatos de um Leitor, né? Que aqui tem um conjunto de resenhas sobre livros para adolescentes, que ela queria livros para adolescentes, direcionado para esses públicos, tá vendo? Veja que a página tem aqui, curtidas, visualizações, tá vendo? Aqui, essa aqui tem uma visualização, tem 2 curtidas, tá vendo? 11 visualizações, esse livro, Academia de Vampiros, eu acho que adolescente gosta muito disso, mas essa página, feita por alunas e do primeiro ano do ensino médio. Qual é a diferença do aluno sentir dificuldade de fazer um texto qualquer e um aluno fazer uma página dessa com vários textos? A primeira é que, como abstração teórica, o aluno não sente nem gosto, é apenas um trabalho para ele. Como prática, ele mergulha no gênero do discurso, aprende como essa prática social vive no seio da sociedade e começa a praticar esses gêneros no dia a dia. Não para uma atividade de sala de aula, para o professor dar uma nota. Isso aí é só consequência, mas para ele mesmo. Então, os alunos que fizeram essas atividades continuam, alguns mantendo a página, como a página está sendo mantida aqui, o Jornal Arretado continua sendo mantido, e eles receberam nota pelo que fizeram. Agora, ressalvas. Alguns alunos não fizeram. Tiveram dificuldades com equipamento eletrônico, tiveram outras dificuldades de locomoção, porque era da zona rural, tiveram dificuldades de doença em casa e outras coisas, e alguns realmente não fazem, como qualquer aluno. Isso é uma coisa que acontece em sala de aula. Por melhor que seja a sua didática, alguns alunos não vão estar aptos naquele momento para a sua disciplina, para outras
ou para fazer especificamente aquela atividade, para não dizer que toda atividade de um docente é só sucesso. Tem um sucesso, mas também tem aqueles alunos que, por um motivo ou por outro, não vão dar conta e também não vão desenvolver o gênero. Isso é normal, tá bom? Fico por aqui e abro espaço para perguntas de vocês. Consegui, Rafa? Tem do tempo? Cravado, cravado. Eu só vou pedir 10 minutinhos para a gente encerrar, para a gente não acabar sem comentários e sem ler as perguntas. Caso tenha alguma pergunta que vá entender um pouco mais a discussão, eu sugiro que a gente encaminhe depois para Elias ou para Cíntia e a gente vê uma forma que eles possam responder. Eu só quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade de ter você aqui nesse momento com os alunos, porque tem vários comentários aí de agradecimento pelo seu discurso, pela sua didática, né, pela forma como você coloca e explica o conteúdo, e isso daí eu não tinha dúvida, né? Eu sou suspeita para falar. E aí eu queria ler uns comentários que... só mais uma observação, é que eu acho que você traz uma perspectiva também diferente da que a gente estava discutindo lá no ambiente, né? Como eu pontuei no momento de Cíntia, a gente introduz conceitos, né? Introduz discussões e a gente tem um foco muito no textual, no gênero textual. E em algum momento eu faço uma observação, né, que a gente vai tratar os gêneros discursivos e gêneros textuais como conceitos semelhantes. Mas aqui a gente consegue perceber a diferença da discussão que a gente está tendo lá no ambiente e a discussão que você traz, né? E aí essa linha filosófica também, essa introdução filosófica que você apresenta, né, trazendo os autores, isso é muito importante, porque amplia. Eu lembro muito bem, a gente fez a graduação juntos, né, eu e Elias, a gente estudou desde a graduação. Na verdade, a gente estuda desde a graduação, né? A gente fez a graduação juntos, mestrado juntos, e estamos no mesmo programa do doutorado, e isso, para mim, é realmente um prazer imenso. Mas lá na graduação, eu lembro da gente, no final, vocês me ouvem bem, né? Não está cortando, não, né? É só para dizer que eu lembro, nos últimos períodos da graduação da gente, a gente ouvindo falar sobre Bakhtin pela primeira vez. Né, e isso compromete demais a formação, né, do professor. Exato. Enfim, eu acho que foi realmente muito valioso esse momento, como eu vi muitos alunos dizerem. Eu quero ler alguns comentários para a gente ir encerrando, certo? Laís, ela disse: professor, esse é um grande dilema para mim, porque tenho muita facilidade com textos escritos, mas na hora da oratória eu não consigo me expressar bem. Se você quiser comentar alguma coisa, Elias, você pode ir me interrompendo, certo? Eu só queria pontuar algumas coisas que possivelmente você não vai ver depois, mas pode comentar. Então, eu vou comentar rapidamente o dela. Olha, se ela é boa no texto escrito, ela tem apenas que praticar o texto oral, se expor aos outros, porque, na verdade, como diz, o gênero depende também da situação de comunicação. Então, se você não tem essa facilidade de exposição ao outro, na oralidade, você acaba travando, como dizem, né? Isso não acontece só com você, acontecia comigo no início, talvez acontecesse com o Rafa também. Isso é muito de início com a oralidade. Você vai treinando aos poucos, faça de você seu espelho, vá falando para você e depois tente se expor ao grupo. Lembrando que se for para os seus alunos, notadamente você sabe mais que ele. Então não tenha dúvida, pode se expor. É normal, tem dias que aprende gêneros ao longo do tempo, e a gente tem domínios muito grandes com uma forma de alguns gêneros, mas com outras formas, com moralidade, às vezes é específica, tá bom? Eu acho que, na verdade, é o microfone do meu computador, eu achava que era o meu fone de ouvido. Cíntia fez um comentário dizendo que estava amando ouvir os seus comentários em relação ao dialogismo e o texto da professora Luna. Laís reforça que aqui consegue se expressar, se fosse em sala de aula ela não conseguiria com eficiência, que precisa trabalhar isso. E a Jaqueline diz: nosso texto tem nossa marca ideológica, nossa cultura pessoal, externa à nossa identidade. Seja o texto teórico, que vai trazer nossa particular preocupação com determinado tema, seja o texto literário. É isso que Bakhtin chama de refração. É quando nossos somos reflexos, mas eles refratam também, ou seja, ele refrata nossos valores. Está impregnado nele os nossos valores também.
socioideológicos e históricos, né, a nossa vivência. Muito bem, comentário muito Denise, que é desculpa, Elias. Denise, que é tutora, ela diz que a quem produz o texto cabe escolher o gênero que melhor atenda à função comunicativa escolhida, desde a comunicação mais formal até as mais informais. É isso que a gente faz no dia a dia, na prática. Isso mesmo. E aqui uma injeção de ânimo. Daniele diz que esse professor é top, como diz minha filha. Traz exemplos de nossa realidade bem claros. Obrigado. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que mediar o conhecimento do aluno, né? É isso que o professor tem que ter em mente. E aí a gente segue com vários elogios, agradecimentos, né, pelo momento. E eu vou... professora Mariana, se quiser dar uma palavrinha, fique à vontade. Eu só queria só queria informar que a gente lançou agora no final a lista de frequência para os alunos que ainda não visualizaram. É importante que respondam a questão. Vocês podem ter um pouco mais de tempo, não precisam enviar imediatamente, se não conseguiram responder a questão agora, e aí a gente vai aguardando esse retorno de vocês. Professora? Eu não sei se ela está por aqui ainda. Oi, Rafaela. Oi, Mariana. Você quer falar? Estou. Não, mas agradecer mesmo, né, pela oportunidade de aprofundamento das discussões na disciplina, agradecer a Elise e a Cíntia, né, eu gostaria muito que a gente possa, no futuro, organizar um evento como esse em conjunto, né, acabou que dessa vez a gente teve que fazer isso de forma mais apressada, né, então agradeço principalmente a você, Rafaela, pela oportunidade, porque eu nem esperava, né, que a gente conseguisse ter esse momento para discutir tantas teorias num único espaço, assim, então foi um momento muito rico de aprendizagem. Imagino que para os alunos também, então, obrigada. E sobre as listas de frequência para os polos de Jaboatão e de Afrânio, eu já disponibilizei os links aqui no chat, e assim como a professora Rafaela, esses links também vão ficar disponíveis no AVA, né? E vocês também não precisam ter pressa, né? Há um prazo bem esticado, assim, para que vocês possam preencher. Obrigada, Rafaela, Elise. Eu que agradeço, professora, e agradeço mais uma vez a Elias, a Cíntia. Cíntia, se estiver por aí, Elias, você pode tirar o compartilhamento de tela? Vamos tentar só tirar um print. Quem quiser abrir a tela, aparecer agora, para os professores conhecerem vocês. E aí a gente encerra esse momento, lembrando que sábado que vem, sabendo que a gente vai utilizar agora o Google Meet, a gente inicia às 14 horas, eu acredito que a gente não vai ter grandes problemas. E aí a gente vai trabalhar com sociolinguística e psicolinguística no próximo encontro, certo? Vamos só... Rafaela, eu só gostaria de... Elias. Elias e Cíntia, se quiserem falar mais alguma coisa, desculpem, para encerrar. Eu só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. A gente que é professor, às vezes sente falta, né? Eu estou de férias. E eu gostaria de agradecer porque esse momento de interagir com os outros em outros espaços, que não é, por exemplo, a nossa própria sala de aula lá, é muito bom, né? Assim como a professora Rafaela nos chama o Rafa, minha gente, que a gente é praticamente irmão, só não nasceu na mesma barriga, da mesma barriga. Mas é um momento muito, muito rico, não só para a gente, enquanto professor, mas também para agregar as comunidades e fazer a nossa própria teoria, como a da professora Cíntia, a teoria bakiniana que eu sigo, se expandir e ser compreendida melhor pelos outros grupos, né? E pelos alunos que são aí o nosso futuro mesmo e o nosso presente, né? Obrigado mesmo. Muito obrigado. Elisa, eu queria aproveitar também e agradecer as tutoras que estiveram aqui, os tutores que participaram com a gente, organizando esse momento também. É de grande importância esse trabalho de vocês, viu? Muito obrigada por ficarem até agora. Acho que Cíntia travou ou eu travei. Não sei. Eu estou vendo todo mundo travado. Mas dá para lhe ouvir muito bem. Pronto, eu só queria que a gente registrasse agora. Denise, obrigada. Vamos só registrar esse momento. Eu não sei se eu acho que eu estou travada. Aí alguém tira um print aí, Cíntia ou Elias, Mariana, se puderem, aí a gente encerra. Elias, você pode tirar?
Ok? Printei. Gente, obrigada. Bom final de semana, bom restinho de final de semana, né? Ai, que bom ver o rostinho de vocês! Vocês ficam todos escondidos o tempo todo. Muito obrigada, muito obrigada. Bom domingo para todos e todas.